Olá pessoal, no episódio 20 vimos como criar uma barra de vida para o Quadpod, o nosso futuro inimigo mortal. Mas nos jogos normalmente a barra de vida não fica visível o tempo todo. Geralmente ela só aparece quando o inimigo é atingido. Então neste episódio vamos criar um efeito de fade in e fade out para que a barra de vida só apareça quando o Quadpod for realmente atingido por disparos do agente Astro. É logo depois da vinheta. Não sai daí. O efeito de fade in e fade out, alterando a visibilidade do objeto, pode ser feito de várias maneiras na Godot. Aqui neste exemplo eu vou usar uma maneira bem simples, que é controlar a propriedade modulate. A propriedade modulate dos objetos é uma cor que é aplicada sobre o objeto, que a gente pode modificar alterando a cor do objeto, como a gente pode ver ali, influenciando o resultado final que a Godot exibe. A cor padrão de modulate é o branco. Então, se eu resetar, ele vai para branco. Branco significa que todos os parâmetros da cor R, GB e alfa estão no valor máximo. Então, para controlar a visibilidade do objeto, aqui para controlar, no caso, a visibilidade da barra de vida, eu posso simplesmente modular o valor de alfa. Controlando o parâmetro alfa aqui de modulate, a gente faz um fade in ou fade out da imagem. Para controlar a animação de objetos, ou mais especificamente aqui, a interpolação de propriedades dos objetos, a Godot nos oferece um objeto em particular chamado Twin. Twin é um objeto simples utilizado na Godot para criar animações de maneira geral. Ele é muito utilizado quando a nossa animação requer uma interpolação numérica entre valores, que é o caso da propriedade modulate. Nós precisamos interpolar a propriedade modulate para que ela varie de branco a transparente, assim controlando a visibilidade do objeto. Então vamos criar um script que utiliza o objeto Twin. O Twin não é um node, então ele não pode ser criado diretamente aqui na cena. Se a gente tentar procurar aqui por Twin, nós não vamos achar um objeto Twin, porque aqui na cena nós só podemos criar objetos que herdam de node. E Twin herda de um objeto que dá origem a node, que é o objeto ref_counted da Godot. É um objeto mais leve, que tem algumas propriedades a menos, mas que é um objeto também controlado pela Godot através de referência. Então vamos criar um script para a barra de vida. Vamos aqui em Attach Script, selecionar um diretório de scripts e criar o script lifebar. Create, apagar essas funções por enquanto. Então vamos começar o script criando duas variáveis, que serão as variáveis que irão controlar as cores quando o objeto está visível e quando o objeto está invisível. Essas cores serão aplicadas à propriedade modulate para alternar a visibilidade da barra de vida. Então vamos criar aqui @export var color invisible, vai ser do tipo color. O @export é para que a gente possa alterar a cor diretamente aqui na janela do inspetor. A outra cor será @export var color visible. Então, em color invisible, lembrando que a cor padrão é o branco, então vamos colocar em branco e trazer o parâmetro alfa para 0. E na cor visible, vamos deixar o branco com o fator alfa em 1. Agora nós precisamos criar duas variáveis que vão guardar os objetos Twin, de fade in e fade out. Então, var fade in effect vai ser do tipo Twin e var fade out effect, também Twin. E agora vamos criar duas funções que vão gerar o objeto Twin e aplicá-lo à nossa barra de vida. Então vamos criar uma função fade in e uma função fade out. Bom, nós queremos que
o objeto seja invisível assim que é criado. Então a gente pode chamar diretamente o fade out aqui na função red do objeto. A função red, lembrando, é executada assim que o objeto entra na cena. Então em red a gente chama fade out, que é func fade out. Vamos começar pela função fade out. Então fade out effect vai ser igual a, e como criamos um twin, para criar um twin, a gente utiliza o getTree create twin. E o twin tem um método específico para que a gente possa controlar a propriedade de determinados objetos. E esse método é o fadeOut effect, que é o nosso twin criado, ou o método twin property. Twin property recebe então os parâmetros para que a gente possa controlar o objeto. O objeto que a gente vai controlar é o próprio LifeBar, então a gente pode usar a palavra self, que é o objeto que nós vamos controlar. O próximo parâmetro é a propriedade, então a propriedade vai ser uma string e o nome da propriedade, que é modulate. O próximo parâmetro é qual o valor que nós queremos passar para a modulate, então nós queremos que em fade out o valor seja color invisible, então botamos aqui color invisible. E por último, o tempo em que essa interpolação vai ser executada, ou seja, o tempo de duração do efeito. No caso, para fade out, vamos utilizar 1 segundo. Então, se a gente testar agora, a gente vai ver que sumiu. Foi bem rápido, não sei se vocês repararam, mas assim que a cena foi iniciada, a barra de vida executou o efeito de fade out. Vou fazer de novo aqui. Para o efeito de fade in, a gente pode copiar isso tudo aqui e trocar os valores. Copiar, colar. Então agora é fade in, o objeto é self, a propriedade modulate, e agora a cor é visible. E o tempo a gente pode diminuir para 0.3. Então agora nós temos também o efeito de fade in. Bom, então agora já temos os efeitos de fade in e fade out prontos. O objetivo agora é fazer com que os efeitos sejam executados quando o quadpod é atingido por um disparo do agente astro. Então, aqui no script do quadpod, a gente pode colocar uma referência para a barra de vida, que é o LifeBar. Então, @onReadyVar LifeBar. E vamos puxar a referência de LifeBar. E aqui embaixo, quando o quadpod é atingido, a gente chama a função fadeIn. Então vamos testar. A barra de vida já desapareceu. Vamos descer com o agente astro e dar uns tirinhos aqui. E aí está. A barra de vida aparecendo com o efeito de fadeIn. Agora falta fazer com que ela desapareça automaticamente, depois de um tempo, para que o efeito seja completo. Então vamos fazer isso. A Godot também facilita bastante isso através do próprio objeto twin. Existe um método de twin no qual a gente pode chamar uma outra função ao final do efeito. Então aqui a gente pode colocar fadeIn effect e o método agora é twin callback, que permite chamar uma função. E a função é fadeOut. Então ele vai executar o fadeIn e assim que acabar o fadeIn, ele começa a executar o fadeOut. Mas nós não queremos que isso aconteça imediatamente. E aqui basta acrescentar mais um método, que é o setDelay, e definir o tempo. Aqui vamos botar uns 3 segundos. Então agora o método fadeIn é executado, dura 0.3 segundos. Ao final de 0.3 segundos, ele fica visível por 3 segundos e chama o método fadeOut para começar a tornar a barra de vida invisível novamente. Vamos testar de novo. Então lá, agora a barra está visível por um tempo. Depois dos 3 segundos ela some.
Não sei se deu para reparar, mas em alguns momentos o efeito de fade out começa muito rapidamente. Isso porque a Godot só permite que utilizemos o twin para a propriedade uma vez. Então, se nós temos dois twins agindo sobre a mesma propriedade, o último twin chamado vai se sobrepor ao primeiro. Para evitar isso, nós podemos eliminar qualquer efeito que esteja sendo executado antes de começar um novo. Então, para isso, vamos criar aqui uma função que elimina os efeitos que já foram criados ou que estão sendo executados anteriormente para criar um novo logo depois. Vamos criar aqui embaixo a função QEffects. E aqui nós simplesmente vamos testar se os efeitos estão sendo executados, ou seja, se eles existem, e vamos eliminá-los através do método Q. Então, if fadeInEffect, Q, e if fadeOutEffect, Q. E vamos chamar esses métodos aqui no início de fadeIn e fadeOut. Com isso, garantimos que a barra de vida estará visível durante todo o tempo do fade in, ou seja, durante todo o tempo dos 3 segundos, sem uma sobreposição de fade out. Valeu, pessoal, por hoje é só. Vou encerrar este episódio por aqui e pedir mais uma vez para quem ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva para não perder os próximos episódios. Um abraço e até lá!